Professor Fernando? Oi, Monique, me escuta melhor? Nossa, sim, agora sim. Nós estamos Ah, que bom, escutando muito bem. que bom. Professor, eu estava apresentando um pouco dos seus trabalhos e falando também do objetivo, que é essa jornada de lives temáticas. E eu gostaria que o senhor também se apresentasse um pouco, né? Eu falei dos trabalhos que o senhor tem, dei uma olhada nos artigos que o senhor publicou recentemente com alguns organizadores. Se eu estiver errada, você pode ir me corrigindo. O professor Fernando Pimentel, ele tem um livro publicado juntamente com outros organizadores, que é justamente as transformações do presente, juntamente com a Andrea Carla Nunes e a professora Anne Ferretti, e isso é exatamente o que o professor hoje está mostrando. Ele tem artigos científicos recentes do ano de agora, de 2020, que fala justamente sobre a cultura digital no cotidiano das crianças. Um artigo que fala também sobre a inserção de tecnologias móveis como estratégia didática para aprendizagem de conteúdo matemático e também trabalho sobre epistemologias da gamificação na educação. Aí, por que a gente escolheu essa temática? Principalmente porque nós estamos em uma época de extrema evolução, onde as tecnologias estão ocupando um espaço exacerbado do nosso dia a dia. Nós sabemos, né, por um estudo que saiu pela pesquisa Game Brasil de 2018, que aproximadamente 75% dos brasileiros eles são adeptos de jogos eletrônicos. Então, eu já queria começar essa live conversando com o professor, porque se a maioria dos brasileiros são adeptos a jogos eletrônicos, como é que fica a educação dentro desse contexto, abraçando a gamificação? Às vezes, quando a gente fala assim de gamificação, às vezes a gente não sabe exatamente o que é essa gamificação. Então, professor, já dando as boas-vindas e agradecendo a sua disponibilidade, gostaria que o senhor conversasse conosco um pouco sobre o que é essa gamificação, como ela pode ser aplicada em sala de aula e quais seriam esses benefícios na educação. Boa noite a todos. Que bom que a gente Boa pode noite. estar utilizando dessa tecnologia, usando as redes sociais, para a gente conversar um pouquinho, que seja, sobre tecnologia e educação. Eu sou alagoano de nascença, maceioense, tá? E a minha formação, eu sou pedagogo e fiz duas especializações à distância, as duas no Rio de Janeiro. Depois eu fiz o mestrado e o doutorado aqui na UFAL, na linha de tecnologias da informação e comunicação, e formação de professores. Então, o mestrado e doutorado aqui na área da educação. E a minha trajetória de estudo, de pesquisa, de academia, sempre está muito ligada a esse fenômeno das tecnologias da informação e comunicação, ou mais recentemente das tecnologias digitais. E aí, antes de entrar nos jogos e educação, a gente precisa entender qual é a concepção de tecnologia que a gente está trabalhando. O que é que a gente entende por tecnologia? Quando a gente olha para essa caneta aqui, quando a gente olha para esse óculos aqui, a gente está falando de tecnologia. Então, tecnologia, isso é pacífico, os pesquisadores não têm divergência, tudo aquilo que a gente constrói, tudo aquilo que a gente elabora para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Comumente, as pessoas gostam de associar o termo tecnologia a computador, notebook, celular, né? Só que a gente precisa perceber que nós sempre tivemos tecnologia do nosso lado. Desde que o homem conseguiu fazer o fogo, então ele tem tecnologia do seu lado. E essas tecnologias, elas são fruto da própria cultura. Então, se hoje nós temos um computador, se nós temos celular, isso é porque a nossa sociedade evoluindo, chegou a um determinado momento que ela precisou criar essas tecnologias para se comunicar, essas tecnologias para informar, essas tecnologias para o entretenimento, essas tecnologias para tantas e tantas ações. Inclusive, fazer um debate virtual sobre o contexto da tecnologia. Tá? Então, nós precisamos, inicialmente, principalmente porque a maioria das pessoas que estão nos acompanhando, creio eu, são pessoas que trabalham no mundo da educação ou são aspirantes ao mundo da educação, são alunos das nossas licenciaturas. Então, a primeira coisa que a gente tinha que ter em mente, se eu vou utilizar um livro,
se eu vou utilizar a lousa, se eu vou utilizar um projetor, tudo isso é tecnologia. Se eu vou usar uma caneta, isso também é tecnologia. Da mesma forma que quando eu vou trabalhar com um livro em sala de aula, imagine um livro de química, um livro didático de química. Qual é o foco maior? É o conteúdo e o que se aprende ou o livro? É o conteúdo e o que se aprende. O livro, ele é apenas um artefato. Da mesma forma, toda e qualquer tecnologia não pode se sobrepor àquilo que a gente entende como educação. Se a gente vai usar qualquer tecnologia, inclusive as digitais, elas devem servir para proporcionar experiências de aprendizagem. Esse é o nosso foco. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente pesquisa no nosso grupo de pesquisa. Falei que eu era alagoano, né? Sou professor no Centro de Educação. Hoje estou como coordenador da pós-graduação, então os cursos de mestrado e doutorado do Centro de Educação eu estou coordenando, juntamente com o PPGE, né, professor? O PPGE, com o conselho. Né? Eu gosto de dizer que eu não coordeno sozinho, mas a gente coordena em conselho. Muito bem, e aí é nesse local que a gente estuda, e em particular existem dois grupos, né? Um grupo mais antigo e forte no desenvolvimento de pesquisas, que é o Tipo por Prod, liderado pelo professor Luiz Paulo, e tem o grupo Comunidades Virtuais, que é o grupo que eu lidero, e esse grupo ele está em parceria com a UFBA, o IF Baiano, a UNEB, ele nasceu na UNEB, e são 4 instituições que a gente está muito atrelado fazendo essas pesquisas. E aí, por que eu estou falando do grupo de pesquisa? Porque o grupo de pesquisa tem um foco muito sensível à questão dos jogos. Há também um certo preconceito na sociedade quando a gente fala de jogos. E se pergunta muito, o que é que a gente aprende quando joga? A gente aprende muita coisa. Né? Aí a gente precisa voltar na história dos jogos para a gente compreender que os jogos surgiram para quê? Para ensinar. Os jogos surgiram para ensinar estratégia de guerra. Os jogos foram criados para ensinar as pessoas a dividirem o que elas tinham, a partilharem o que elas tinham. Até mesmo na questão da irrigação, da agricultura, os jogos ajudaram as pessoas a pensar melhor o sistema de agricultura. Então, quando a gente pensa, hoje, 2020, uma criança que está jogando Fortnite, por exemplo, o que é que ela aprende? Se a nossa concepção de aprendizagem for aprender conteúdo, então ela vai aprender muito pouco. Só que a própria BNCC, que também é muito criticada, e eu vou deixar as críticas de lado, a própria BNCC diz que o foco não é a aprendizagem de conteúdo, mas é a aprendizagem de competências e habilidades. Os conteúdos servem para que a gente possa aprender competências e habilidades. Né? Se a gente for pensar, se a gente for calcular bem o que a gente usa daquilo que a gente aprendeu no ensino médio, por exemplo, a gente vai ver que a gente aprendeu muito conteúdo no ensino médio e hoje, no ensino superior ou pós-ensino superior, a gente utiliza pouco, porque a gente focou no conteúdo. E aí a BNCC chama a atenção da gente, e aí os jogos chamam a atenção da gente para que a gente possa aprender competências e habilidades. Vou voltar ao Fortnite. O que uma criança aprende? Aprende estratégia, aprende a se comunicar, aprende a trocar informações. Esse poder da interação, segundo o nosso teórico Vygotsky, né, é nessa interação, nessa troca que a gente aprende. Né? Então, nesse momento que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, essa live, que nós estamos em interatividade, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos aprendendo. Alguém antes da pandemia poderia dizer assim, e olha que eu escutei muito, e se aprende alguma coisa com o Instagram? Pois né? é. Vamos voltar 2 meses atrás? E se aprende alguma coisa com rede social? Hoje a gente está vendo isso claramente, isso está acontecendo. Monique, eu falo demais, tá certo? O assunto... Não, eu estou adorando. Pode ficar à vontade. Você vai cortando o meu tempo, tá? Certo, então, quando a gente pensar nos jogos digitais, a gente tem que deixar de lado o preconceito.
E a gente precisa aprender a olhar para os jogos digitais com o seu potencial. Tá? É claro que existem aqueles jogos digitais que são preparados, elaborados para o conteúdo. Né? Então, essa é uma vertente, utilizar os jogos digitais para a aprendizagem de um determinado conteúdo. Só que Desenvolvimento de habilidades, né, professor? Isso. Esses jogos que ensinam matemática, que ensinam língua portuguesa, que ensinam química, esses jogos eles têm uma vulnerabilidade temporal. Normalmente esses jogos têm uma temporalidade de 6 a 8 meses, precisando ser renovados. Por quê? Porque normalmente esses jogos que são focados em conteúdo são jogos que não têm todo, eu vou utilizar uma palavra forte, mas não tem todo o apelo da indústria. Então, se a gente pega um jogo do Mario, por exemplo, ele tem toda uma trilha sonora. Né? Não sei se todos sabem, por exemplo, no Brasil nós temos um curso superior de jogos digitais e uma das disciplinas é exatamente trilha sonora de jogos digitais. Então, aquela musiquinha que a gente escuta num jogo digital, ela não é feita aleatoriamente. Ela é pensada, ela é estudada, ela tem uma ciência por trás. Então, quando a gente olha para um jogo digital, a gente não está olhando apenas para o entretenimento. Ele é um elemento, tá certo? E um jogo que não tem entretenimento, ninguém joga, tá? Existem jogos que são mais sofisticados, e esses normalmente são mais caros, mas a gente aprende também com eles. E existem aqueles jogos mais simples, que a gente também pode aprender com eles. Recordei, a gamificação. Isso para te juntar. Qual é o benefício da gente pegar essa expertise da gamificação e inserir ela dentro da sala de aula? Tá, agora a gente vai fazer um divisor de águas. De um lado, a gente tem a teoria que a gente chama de aprendizagem baseada em jogos digitais. Então, nessa teoria, se defende a utilização dos jogos em sala de aula. E isso a gente já fazia com o jogo de dama, com o jogo da vida, você deve ter feito isso, aqueles laboratórios, aquele jogo de laboratório que você vinha, né, com todas não, mas com vários elementos químicos, os experimentos, tá. Então, tá aqui, tá desse lado, da aprendizagem baseada em jogos digitais. Do outro lado, nós temos a gamificação. Eu mexo muito as mãos e o celular vai junto. Então, o que é a gamificação? A gamificação é a utilização do pensamento, dos elementos, das mecânicas e dinâmicas que existem nos jogos, num ambiente que não é jogo. Então, na gamificação não é utilizar jogo. Gamificação é usar o pensamento, os elementos, os instrumentos de um jogo num ambiente que não é jogo. Para ficar bem claro, imagina um professor que ele faz uma dinâmica em sala de aula e ele divide a aula dele em etapas. Essas etapas, ele pode ir pensando para que cada etapa tenha um determinado desafio. O que é que ele está fazendo? Ele está pegando uma coisa que existe nos jogos, que são os desafios, e ele está colocando num ambiente que não é um jogo, mas que é a sala de aula dele. E aí, ele dividiu, por exemplo, a aula dele em 4 etapas. O aluno está lá na primeira etapa. Ele só passa para a segunda se ele vencer o desafio da primeira. Então, ele ganha uma bonificação. De onde é que vem essa bonificação? É outro elemento dos jogos. E assim, são vários elementos, são várias as estratégias, várias as dinâmicas. O que é que eu preciso fazer para desenvolver? A gente não gosta da palavra aplicação. Né? A aplicação é sempre, parece que tem um semideus que sabe de tudo e vai lá e faz. Né? Mas a gente gosta da palavra desenvolvimento. Então, o que é que eu faço para desenvolver gamificação? Eu preciso olhar para os jogos digitais. Espera aí, quais são os elementos que os jogos têm? O primeiro elemento que um jogo tem, regras. Todo jogo tem regra. Então, esse é um elemento que eu posso trazer aqui para a gamificação. Então, gamificação não é utilizar jogos.
Tá? Gamificação é utilizar os elementos dos jogos. Se eu quero utilizar jogos, e eu posso utilizar jogos, aí eu estou desenvolvendo aquilo que a gente denomina na teoria de aprendizagem baseada em jogos digitais. Tá certo? No mundo inteiro é assim. Infelizmente, é muito novo. É muito importante essa... Desculpa, é muito importante essa explicação, porque às vezes quando a gente fala sobre gamificação, as pessoas interpretam literalmente como o uso de jogo em sala de aula. E não é fazer um jogo, tá? Não é fazer um jogo, mas se apropriar desses elementos, das dinâmicas, das mecânicas, para um ambiente que não é um jogo. A gamificação foi inicialmente utilizada em outros ambientes, tá? Como o ambiente da administração, do marketing. Tá? Então, quando a gente vai numa lanchonete ou num restaurante, que a gente vê o quadrinho lá, funcionário do mês. Aquele camarada lá que é funcionário do mês, ele está ali porque foi implantado um processo de gamificação. Ele alcançou algumas metas e ali tá? É uma gamificação completa? Não, fantástico. Mas é a utilização, né? Quando a gente vai, às vezes, em algumas lojas, não sei se vocês já perceberam, mas agora vão lembrar e vão pensar em mim. As pessoas que têm aquele crachá mais grosso, tá? Cheio de broches. Cada broche daquele ele ganhou porque ele alcançou uma meta, porque ele fez um curso, porque ele desenvolveu uma habilidade diferente. Da onde é que vem isso? Vamos lembrar dos escoteiros. Exato. Então, percebe? Isso é gamificação. O nome é novo, mas a história não é nova. A gente já tem isso há muito tempo. Tá joia? Professor, a gente tem algumas perguntas aqui. O Ícaro, ele tem uma pergunta. Não pode-se afirmar que gamificação e game design não são as mesmas coisas, apesar de terem a mesma proposta educacional? Não são a mesma coisa. Inclusive, é interessante que, para desenvolver a gamificação, as melhores gamificações aplicadas ou desenvolvidas no campo educacional, elas precisam de um game design. Quem é o game design? É aquele profissional que vai construir, né, juntamente com outros profissionais, o jogo. Mas ele pode ser fundamental no desenvolvimento de uma gamificação. Porque ele sabe as regras, ele sabe os meandros, os detalhes dos jogos que poderiam ser utilizados numa sala de aula gamificada, por exemplo. A gente tem aqui a pergunta do Tiago, que ele pergunta o seguinte: existe um limite para a aplicação de jogos em sala de aula? E até que ponto é eficaz no processo de ensino e aprendizagem? Bem, eu quero agradecer as perguntas, né, que estão chegando. E olha, Tiago, a gente mede a eficácia do livro didático, a gente mede a eficácia da lousa, né, do quadro e giz, a gente não mede. Tá? Então, ficar... pedagogicamente. Ok? Alô? Voltamos? Conseguiram escutar até onde? A gente conseguiu escutar só até a parte de que a gente não consegue analisar uma lousa. Tá, isso. Da mesma forma que a gente não fica preocupado se uma lousa, se uma caneta é eficaz na aprendizagem, também a gente não deve ficar preocupado se o jogo é eficaz ou não. O que a gente deve pensar? Eu vou utilizar o jogo para quê? Com qual objetivo pedagógico? Para desenvolver que experiência de aprendizagem? Da mesma forma que eu utilizo um livro didático, que eu utilizo a lousa, que eu utilizo qualquer outra ferramenta ou outra qualquer estratégia, eu
tem que ter um respaldo pedagógico. Eu preciso saber até onde eu quero chegar. Da mesma forma, um jogo. Eu gosto muito de dizer, e complementando a pergunta do Tiago, nós não vamos fazer da escola uma lan house. Não se preocupem. Tá? Só que, da mesma forma que o professor ele se planeja para pensar, peraí, qual é a melhor estratégia para ensinar esse conteúdo? Ou ensinar alcançar esse objetivo? Da mesma forma que ele pensa, ele vai pensar, opa, não, aqui eu tenho um jogo e eu posso utilizar esse jogo. Não, aqui o jogo não cabe, vou utilizar o caderno. Não, o caderno não cabe, vou utilizar o livro didático. Então, o pedagogo deve ajudar os outros professores na escola ou na universidade a pensar em que momento eu posso utilizar cada uma dessas tecnologias. É eficaz? Vai depender de como usamos. As experiências que eu tenho acompanhado, quando elas são pensadas com objetivo, pedagogicamente, os resultados são muito promissores. E aí eu vou contar um caso clássico. Né? Um aluno do Prof. Bill, o Marbil, professor de biologia, ele é professor em Messias, uma escola estadual, e ele tem uma carga horária pequena. O que foi que ele fez? Bem, para estudar os biomas da Mata Atlântica e Caatinga, eu vou fazer um jogo com os meus alunos. Os alunos fizeram o jogo. Ele não pegou um jogo pronto e usou, mas os alunos fizeram o jogo. Espera aí, o que foi que os alunos precisaram para fazer o jogo, para criar o jogo? Eles precisaram saber do conteúdo. Então, eles estudaram mais sobre os biomas. Ou seja, é aquilo que a gente chama de aprendizagem tangencial. Tá? A gente acha que está indo aprender uma coisa e está aprendendo outra em paralelo. Certo? Por exemplo, tem muita gente que aprende um outro idioma jogando online. Eu tenho muitos amigos que aprenderam inglês jogando online. E aí, aprende alguma coisa jogando? Aprende um monte de coisa. Exato. Professor, eu queria que a gente começasse a conversar um pouco agora sobre as nossas crianças, né? Porque, por exemplo, eu sou mãe, eu tenho um filho de 4 anos, o Bernardo, e ele já tem familiaridade com o celular. Ou seja, ele não sabe amarrar o cadastro, mas ele já sabe usar um celular. Ele já sabe entrar no YouTube, ele já sabe trocar de vídeo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa proximidade das nossas crianças e o uso da tecnologia para a gente. Tá, a terceira parte a gente falou utilizando este livro aqui. Está me escutando? Estão usando a própria tecnologia, no caso as tecnologias móveis, né, digitais especificamente, elas estão utilizando bastante, né? Então, qual o impacto disso na formação das nossas crianças? Tudo muito novo. A gente não tem ainda nenhum dado de quais serão os impactos. Nós não sabemos quais serão os impactos. Tá? Bem, se na primeira parte a gente estava falando a partir desse livro, né, então vou apresentar um outro livro, né, A Aprendizagem das Crianças na Cultura Digital. Tá? Esse livro é uma tese. Porque esse livro, eu não tive acesso a ele, mas eu gostaria para a gente disponibilizar para o público. Tá, depois eu dou um print e mando para você. Tá bom. Veja, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que como a tecnologia digital é um artefato dessa sociedade atual, quem está nessa sociedade atual tem mais facilidade com essa tecnologia do que aquelas pessoas que não são acostumadas ou que não eram acostumadas com essa tecnologia. Tá? Outra coisa que a gente precisa saber, criança aprende com a tecnologia? Aprende. E elas sabem muito mais do que a gente. Não é simples da gente encontrar adultos que pediram para crianças e adolescentes a ensinarem. Peraí, como é que eu mexo aqui? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço a minha conta? Como é que eu respondo esse e-mail? Por quê?
Nós, adultos, principalmente você que temos a mesma faixa etária, a gente veio de uma situação social de muita repressão, né? Onde a gente não podia pegar no telefone porque era caro, fazer uma ligação era muito caro, para usar a internet a gente tinha que esperar dar 10 horas da noite, né? Então, fazer uma ligação para um interurbano ou uma ligação internacional, isso era muito caro. E hoje, nós não temos isso, isso é muito barato. Vivemos também numa perspectiva de tudo é muito descartável, né? A própria tecnologia é muito descartável. Então, as crianças, elas têm muito mais facilidade do que a gente de aprender com essas tecnologias. Nós precisamos aprender com elas, a descobrir com elas como utilizar em sala de aula. Por exemplo, quando eu estava fazendo essa pesquisa, e aí me chamou a atenção que uma menina disse assim, eu uso o YouTube para aprender matemática. Eu disse, por que a sua professora não dá aula de matemática? A aula dela é muito chata. E se eu perguntar alguma coisa, ela vai dizer assim, você não está entendendo porque você está conversando. E no YouTube eu passo quantas vezes eu quiser. Percebe? Verdade. Né? Então, é claro que a gente não consegue também aprender toda hora, todo instante com vídeos no YouTube. Então tem que ter muito equilíbrio, tem que ter parcimônia. Isso que nós estamos vivendo hoje na sociedade, a partir dessa quarentena, dessa pandemia, nós não temos ainda, eu não vou ser profeta do futuro, nós não temos ainda como prever quais serão os impactos. Nós não temos como prever se vai ser positivo ou negativo. O senhor falou da questão do YouTube de aulas gravadas. Aí isso remete muito à educação à distância, né? Qual seria esse impacto, né, da educação à distância? Porque alguma coisa vai mudar, com certeza, na nossa maneira de ministrar uma aula, na nossa maneira de participar de uma aula, com certeza vai mudar, né? Nós teremos mudanças na nossa sociedade, não sabemos ainda quais, nem sabemos ainda também dimensionar essas mudanças, mas elas ocorrerão, já estão ocorrendo, né? Antes a gente tinha muitas reuniões, defesas de trabalho de conclusão, defesas de mestrado, de doutorado, geralmente presenciais. E às vezes quando a gente trazia um convidado de fora, a gente tinha gastos financeiros com isso. E na verdade a gente está tendo reuniões, defesas de trabalho, mestrado, doutorado, tudo à distância. Economicamente até mais viável, né? E o professor, ele grava a aula, ele disponibiliza para o aluno. Olha só que impacto, a gente tem uma aula gravada que vai durar o semestre inteiro e ela vai continuar lá até no próximo semestre de novo, a mesma aula lá. Então, que impacto a gente vai causar no fato do papel do professor, né? Porque o professor que prepara uma aula e ele coloca numa plataforma e ele acompanha a distância, ele não estaria sendo um tutor. Qual é o impacto disso realmente no papel do professor e essa educação à distância? Você traz muita coisa junto, né? E que bom que a gente pode ter esse momento. Primeira coisa é, de que educação à distância nós estamos falando? Se a gente está falando de uma educação à distância, que é essa de ficar assistindo televisão, essa realmente não nos ajuda em nada. A educação à distância que nós temos, por exemplo, na UFAL e em outras grandes instituições, não é essa perspectiva, mas é uma educação à distância onde nós temos o professor, nós temos o tutor, que também é um professor, mas nós não temos essa carga de conteúdo preparada, encaixotada, televisionada, por exemplo. Tá? Então, a gente primeiro pensar, que educação é essa à distância que nós estamos falando? Eu não recomendo para ninguém esse tipo de educação à distância televisionada, encaixotada. Só que ela também é necessária em alguns momentos. Por exemplo, você na sua área teve que voltar a grandes autores tradicionais da sua área para você aprender com ele. E aí, eles todo ano ele inventava uma teoria nova? Não. Por exemplo, vamos pegar na área da educação Piaget. Piaget tem uma teoria
certo? Do desenvolvimento e aprendizagem. E aí, até hoje, a gente estuda Piaget. É a mesma teoria? Não são os mesmos textos? Então, um professor que ele grava uma videoaula, por exemplo, falando de Piaget, por que ele vai mudar no próximo semestre se é o mesmo conteúdo, se é a mesma teoria? O que eu quero dizer? É que em alguns momentos ela pode servir. Mas esse tipo de educação à distância perde naquilo que a gente está tendo aqui, que é a interação. A possibilidade da gente conversar, das pessoas perguntarem, de se inquietarem. É essa educação à distância que nós defendemos, por exemplo, na UFAL. Aquela onde a gente tem a interação. E aí, quando a gente vê isso que estão fazendo em várias escolas aí com as crianças, a gente precisa também pensar, peraí, qual é o equilíbrio de interação, de conteúdo, de atividade, de experiências que estão sendo proporcionadas nesse tipo de educação à distância? O professor vai ser um tutor? Ora, se a gente for olhar a literatura da tutoria, os estudiosos da tutoria defendem que a tutoria é docência. Só que, economicamente, nós estamos falando de dois níveis diferentes, né? Tem o professor que ganha X e o tutor que ganha X menos Y, tá? Onde não deveria ser assim. Nós deveríamos ter o mesmo padrão. A palavra tutor também tem uma conotação muito pejorativa. A gente pensa que é aquela pessoa que não está preparada e realmente é o contrário. É aquela pessoa que foi preparada. A palavra tutor vem lá da história, né? Século XV. Eram aquelas pessoas mais preparadas, onde os nobres chamavam para educar os seus filhos. Então, pensar no tutor, nessa pessoa que tem o seu valor, que tem essa educação, que pode ajudar nesse processo de educação. Então, quando a gente fala de educação à distância, pensar, peraí, qual é o conceito de educação à distância que a gente está trabalhando? Excelente. Essa perspectiva encaixotada, não vale, tá certo? Não defendo essa educação à distância. Defendo uma educação à distância com interação, com participação, com colaboração, com produção de experiências de aprendizagem. Gosto muito de falar disso, né? A educação não é a mesma se ela não promove experiências de aprendizagem. Por exemplo, isso que vocês estão fazendo aqui, uma experiência riquíssima de aprendizagem. A gente tem a pergunta aqui do Silvio Almena, que ele faz a seguinte pergunta: quais recursos tecnológicos têm melhor resultado na aprendizagem? Silvio, da mesma forma que algumas pessoas preferem estudar ouvindo música, outras pessoas preferem estudar à noite, outras pessoas preferem estudar fazendo rascunho, outras fazendo resumo. Não existe nenhuma tecnologia que seja melhor que a outra. O que é que existe? A nossa adaptação. Eu, particularmente, gosto muito de estudar fazendo mapas conceituais. Mas outras pessoas não gostam de mapas conceituais. Tá? Então, outra pessoa gosta de fazer resumo, de fazer esquema. Então, cada pessoa vai encontrar a sua forma. Isso a gente também lembra um pouquinho do Gardner, quando ele falava das inteligências múltiplas. Todo mundo aprende da mesma forma? Não. Então, o professor não pode dar a mesma aula para todo mundo. O professor precisa pensar nos seus alunos. Como é que o meu aluno aprende? Se eu só ensino da mesma forma, eu vou estar privilegiando alguns e deixando de escanteio tantos outros. Professor, a gente tem também a pergunta aqui do Fernando, que ele quer saber o seguinte, deixa eu descer aqui que deu uma subida. O senhor acha que mesmo à distância o aluno pode alcançar o estado de fluxo utilizando a estratégia gamificada? Fernando defendeu o TCC sobre isso na sexta-feira, né? Então ele vem com uma pegadinha, tá? Só que a pesquisa dele foi nos alunos do presencial, tá? E a gente tem uma pesquisa em desenvolvimento, já coletamos todos os dados, com uma disciplina à distância, e a gente consegue perceber que tanto na educação à distância como na educação presencial, uma estratégia gamificada pode sim promover o estado de fluxo, ou seja, a pessoa se engajar de tal forma que ela consegue aprender com mais significado, com mais
significância de uma forma mais plena. Professor, na opinião do senhor, qual é o maior gargalo que existe para se implantar uma cultura digital nas escolas? Aí nós temos dois gargalos. O primeiro gargalo é a formação dos professores. Esse é um grande gargalo. Por exemplo, no curso de pedagogia, nós temos mais de 3.000 horas de curso. Essa é a quantidade de horas de curso. Mas só temos uma disciplina que fala de tecnologias. A disciplina tem 80 horas. Como é que eu vou formar um professor para ele trabalhar com as tecnologias digitais? Se eu, no currículo de formação, não tenho essa disposição de estudar. Tá? Então, esse é um grande gargalo. A gente está vendo causa aí. Professores adoecendo porque agora tem que usar as tecnologias digitais. E não tem essa habilidade. Pois é, mas veja a incongruência. Já usavam um computador para outras coisas. Já usavam um celular para outras coisas. Por que não estão sabendo usar no contexto da sala de aula? Porque politicamente, e aqui eu vou fazer uma fala muito forte, o sindicato dos professores não nos ajudam com isso. Defenderam uma ideia equivocada de que o celular não podia entrar em sala de aula. No Brasil inteiro. Ora, se a escola é o local que prepara o cidadão para viver em sociedade, e se nessa sociedade eu tenho essas tecnologias, por que eu vou deixar essas tecnologias do lado de fora? No momento em que se criou essa barreira, que as tecnologias digitais não puderam entrar na escola, hoje nós estamos vendo o resultado. Os professores não sabem. Tá. Se de um lado nós temos esse gargalo da falta de formação dos professores, de outro lado nós temos uma sociedade, e aqui a sociedade alagoana é muito evidente, a diferença sociocultural, econômica do nosso estado de Alagoas. Né? Por exemplo. Então, a gente tem pessoas muito pobres que não têm acesso a nenhum, não tem nem a comida, quanto mais alguma tecnologia. Né? Então, nós temos situações que são muito díspares. Então, a gente tem esse gargalo. Tem muita escola que falta estrutura, infraestrutura, tecnologia digital. Mas eu era professor de estágio e eu fui a muitas escolas onde os laboratórios de informática estavam cadeados e nenhum professor podia entrar para fazer nenhuma experiência em sala de aula. Eu trabalhei numa grande escola aqui em Maceió, antes de entrar na UFAL, onde eu fui proibido de utilizar blog para dar aula de filosofia. Eu dava aula de filosofia utilizando blog. Né? Isso 2009, 2010. E aí a escola proibiu. Por quê? Porque eu tinha que dar aula na sala de aula, somente na sala de aula. Então a gente tem essas duas situações que são muito complexas hoje e que a gente precisa encarar de frente. Aqui o Sheldon ele fez o seguinte comentário, que ele dá aula em uma escola que cobra o uso de tecnologias, mas no quadro tem uma imagem proibido o uso do celular. Aí ele fez essa... Essa é uma observação que a gente vê em muitas escolas. Né? Só que como é que o professor vai utilizar o celular em sala de aula se ele não aprendeu na faculdade, em um curso, por exemplo, a utilizar o celular? Como é que ele vai utilizar? Vai utilizar para quê? Tá? Eu gosto muito de trabalhar um exemplo clássico que eu dou nas minhas aulas, do professor de matemática que está dando aula de ângulo. Né? Então ele deu aula de ângulo e depois ele não pede para o aluno fazer no caderno demonstrativos de ângulos. Mas ele pede para os alunos pegarem o celular e tirar foto na escola dos tipos de ângulo que ele deu aula. O que ele está fazendo? Está utilizando o celular da melhor forma possível, utilizando aquilo que o aluno dele sabe utilizar, gosta de utilizar, tem facilidade, e ele vai promover algo que é muito forte, atual, né? Que é muito forte, que é o engajamento.
quanto mais o meu aluno for engajado, quanto mais ele estiver imerso naquela experiência, melhor será o aprendizado. A gente tem o João Donato aqui, que ele fala assim, que o professor, foi uma fala que o senhor fez e ele deu esse adendo, que o professor precisa de incentivo de políticas públicas, ou seja, para uma formação continuada. Há controvérsias. Há controvérsias. Antes, nos governos Lula, no último governo Lula e no primeiro mandato da presidente Dilma, a gente teve muitas políticas de formação de professores, cursos de especialização. Eu fui professor de pela UFAL, que era o curso de mídias na educação, era um curso de especialização só para professores da rede pública, gratuito. Eu, quando era professor, em 2006, eu participei de uma das especializações que eu fiz, foi pela PUC do Rio de Janeiro, totalmente paga pelo governo do estado de Alagoas. Então, existiam essas políticas públicas. Mas, por exemplo, essa turma do Mídias que eu acompanhei, nós tínhamos 40 professores no início, em uma turma, foram várias turmas. A turma que eu acompanhei tinham 40 professores no começo, no final, 4 terminaram o curso. Por que os outros 36 ficaram pelo caminho? Um bom estudo, né? Merece um bom estudo. Por que não concluíram? Então, nós já tivemos muitas políticas mais direcionadas. Nós tivemos a política denominada um computador por aluno. Depois veio uma política de distribuição de tablets também para os professores da rede pública. Nós já tivemos algumas experiências, mas nós precisamos aprender mais com essas experiências. Por exemplo, o governo da Colômbia, ele quase que massificou a distribuição de notebooks e tablets para os alunos e para os professores, colocando Wi-Fi em quase toda a Colômbia. E os resultados, quais foram os resultados? Eles cresceram muito no PISA, enquanto nós aqui no Brasil continuamos ainda amargando as nossas vergonhas. Na verdade, nas escolas públicas, o Wi-Fi ele é bloqueado, né, para os alunos, né, de uso proibido. A gente vai fazer só mais uma pergunta, professor, para poder a gente encerrar a nossa live. A gente vai ficar com gostinho de quero mais, mas a gente tem que ter um tempo máximo, porque senão a gente não consegue gravar e disponibilizar depois a live para outras pessoas. Eu queria fazer a pergunta da Jane, que ela faz o seguinte: o que você acha da quantidade de atividades e tarefas que os colégios levam ao aluno? Muitos questionam sobre a quantidade de atividades. Como um colégio deve proceder? Bem, se antes as escolas tinham, pelo menos as grandes escolas em Maceió, as que eu conheço e acompanho, elas tinham aquilo que se chamava de reunião dos professores com a coordenação pedagógica, havia tentativa de se equilibrar as atividades entre os professores, né? E quando um professor passava mais tarefa do que devia, os próprios pais reclamavam, né? Hoje, está quase que complicado fazer esse tipo de reunião e se exige ainda mais da coordenação e da supervisão pedagógica. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Mas é preciso deixar claro, mais uma vez, que nós estamos em fase de aprendizado. Ninguém foi preparado para dar aula nessa pandemia. Os nossos professores estão descobrindo, nós professores estamos descobrindo o que fazer. E como aprendendo fazer. Na prática. Nós estamos aprendendo na prática e à força. Tá? Então, só que, também a gente defende muito isso na pedagogia, a gente vai errar muito para aprender. E a gente precisa se permitir errar e aprender com os nossos erros. Né? Se alguma mãe, se algum pai percebe que a escola está passando muita atividade, entre em contato com a escola. A escola precisa desse feedback, tá certo? Porque a escola está com a maior das boas vontades, tentando se sustentar, tentando que o aluno não perca o ano. Eu fico imaginando aqueles alunos que estão se preparando para o Enem,
que as datas não foram mudadas, né? E eles estão aí na angústia, se preparando para um vestibular, para um concurso, e de repente a escola tendo que fechar, né? Então a escola está tentando, os professores estão tentando, então a gente vai errar muito, e esse é o momento da gente aprender, tá certo? Não é um momento muito da gente dizer isso vai dar certo, isso vai dar errado. Pode ser que uma estratégia dê muito certo em um contexto e não dê certo em outro contexto. Precisamos ter prudência, estudar, ter discernimento, olhar bem as coisas, medir bem, né, as taxas de sucesso em qualquer estratégia que a gente for utilizar. Maravilhoso, professor. Eu fico muito triste que a gente precisa encerrar a nossa live. O pessoal ficou pedindo aqui nos comentários para que a gente finalizasse essa e iniciasse outra. Mas o objetivo mesmo da nossa live é fazer essa puxada do assunto, esse despertar do assunto e que a gente busque mais, né? Perguntaram aqui, professor, qual é a sua rede social, para que eles possam seguir, talvez fazer mais perguntas. O professor está pela live, pelo Instagram do grupo de pesquisa, né? Que é CV_UFAL. Então, acredito que dá para ter acesso ao professor, mas a gente vai disponibilizar o e-mail também do professor para quem quiser entrar em contato, e assim como a gente vai disponibilizar também os artigos e os livros publicados pelo professor dentro dessa temática. Então, aproveitando para agradecer a sua participação, professor Fernando, que foi excelente. Não precisa nem comentar, porque os comentários já estão aqui falando por si só, não preciso falar. Foi uma contribuição muito boa, certo? Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia e à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital UFAL Mais Conectada. Posso falar? Pode sim. Tá, agradecer também o convite, né? Quem ficou com gostinho de quero mais, acompanha aí a rede social, o Instagram do grupo de pesquisa. É por esse Instagram que a gente vai estar apresentando as próximas ações, tem umas palestras aí, né, que estão sendo programadas para esse mês de maio e junho. Alguém pode achar estranho um professor de tecnologia que não tem rede social. Mas é que no momento que eu entrei na coordenação do programa de pós-graduação, eu precisei bloquear as redes sociais o tempo, para ter mais, né, professor? Foco na gestão. Então, hoje, eu excluí o meu Instagram, praticamente não tenho. Foco na gestão e foco na pesquisa também. Eu tenho um grupo de pesquisa muito bom, meninos e meninas, né, professores, colegas, que nos ajudam bastante. Então, acompanhe aí o CV_UFAL, né, e você vai vendo onde que a gente está, as pesquisas, as reuniões. Muito obrigado pelo convite. Fiquem em casa. Eu que agradeço. Só saiam se for necessário. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, professor. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E amanhã nós teremos uma live temática com a professora Simone Meneghetti falando sobre biocombustíveis. Viu? Então, nós contamos com a presença de vocês. Obrigada a todos.